Eu sou a Pan Halber, sou produtora executiva, trabalho com isso já há mais de 15 anos. É isso que eu faço da minha vida, assim, é ser produtora. Trabalho com audiovisual, na verdade. Fazer audiovisual é boa parte da minha essência. Fazer produção tem sido a minha jornada aí nos últimos anos. Eu acho que o mais curioso não é só falar sobre imigração, mas é realmente falar sobre a imigração, como tu falou, né, da África, né, de países africanos para cá. E eu confesso assim que eu sabia muito pouco, né? A gente tem um entendimento muito básico sobre o assunto. E ler o roteiro e mais do que isso, conhecer o Cará e conhecer a história dele foi extremamente impactante, assim, porque tu te debate, né? Tu encara uma realidade que é muito cruel, que tu fica pensando só no âmbito de ficção, o que tu acha, tu ouve falar, né? Mas na hora que tu encara assim, fica muito real, fica muito palpável. Então, é muito forte, assim, é muito potente, e eu acho que isso é muito importante. A gente precisa falar sobre esses assuntos, e eu sempre gosto de frisar, assim, que o audiovisual, ele tem esse papel, né, de dar representatividade, colocar as caras na tela, né, mostrar de fato as histórias, conversar com o público, dialogar com o espectador. Então, tá falando sobre um assunto que não é falado é muito importante. Então, me dá, embora seja um assunto muito difícil e muito triste, eu me sinto feliz em poder estar dando voz para esse tipo de tema, porque é importante. Não adianta a gente simplesmente não falar. A gente precisa falar sobre temas difíceis também. É isso que vai fazer, né, o mundo mudar. É a gente falar sobre as coisas. Então, eu me sinto muito realizada em poder estar contando a história, né, do Cará, em poder estar falando sobre um assunto que é tão pertinente para a humanidade, né? E eu acho que o papel do audiovisual é esse, assim. Eu me sinto muito feliz em poder estar fazendo parte desse projeto. O Malik está sendo o meu primeiro longa-metragem como produtora executiva. Eu já tinha feito alguns outros projetos, mas todos em formatos mais curtos, menores, assim. Então, é um projeto que tem um acompanhamento de muitos meses, né? Prévios ao set e também pós-filmagem. Entrei no projeto a convite da Pan Halber, que é a outra produtora executiva, e aprendi bastante durante o processo. A gente contou com uma equipe muito afiada no Malik, assim, em todos os departamentos. A gente teve uma troca entre a equipe que começou muito cedo, né? E isso se reflete muito no set que a gente está tendo hoje, assim, que é um set harmônico, um set que está preparado, que se adapta. Acho que a gente aprendeu muito e a gente tem que aprender muito fazendo um filme como o Malik, né? Aprendendo muito não só entre equipe, entre profissionais do audiovisual, mas aprendendo com o Modou Cará, que é o nosso protagonista, que é a cara do filme, né? Que é essa pessoa extremamente generosa, assim, sábia, talentosa, né? Ele tem muitas frentes, assim, de criação e tem sido muito valioso, assim, acompanhar esse processo, conhecer, né? E tudo que a gente conhece ainda é pouco, né? Dele, assim. Então, mergulhar na cultura senegalesa é o que o filme tem nos proporcionado, assim. E o que vai proporcionar também para o público, né? Porque eu acho que o cinema permite isso, assim, permite a gente aprender sobre outros universos, outros contextos, outras pessoas. E a cada projeto é uma nova equipe, né? Então a equipe que foi composta para fazer o Malik, e o Malik sendo inspirada na história real, assim, nas vivências do Modou, é muito particular, é muito rico, né? Muito especial, assim. E a gente está fazendo esse filme hoje, né? Pós-pandemia, pós-governo destrutivo, né? Hoje a gente está podendo contar essa história muito em função da Lei Paulo Gustavo, também é muito especial, sabe? A história do Malik é uma história preta, que fala um pouco dessa travessia do Atlântico, né? Esse processo de acessar o Malik, que está fazendo parte também dessa obra, ele já começa também numa ação muito importante, que eu cheguei no projeto também através de uma indicação de uma pessoa branca. E isso
é importante, que faz esse link, esse comportamento antirracista e como a branquitude é importante nesse sentido de poder reconhecer a necessidade da gente ocupar esse espaço com essa legitimidade que nos pertence, assim. Então esse já foi um primeiro ponto de que ele veio através de um olhar branco eu estar ocupando aqui. Então a importância da branquitude em nos dar a legitimidade de ocupar esses espaços que pertencem a nós já foi um primeiro ponto, assim, muito importante para que eu tivesse aqui frente à equipe de produção, sendo diretor de produção dessa equipe de quase 70 pessoas. E isso faz muita diferença na condução do trabalho, né? Esse olhar preto, esse olhar negro, um olhar periférico, encabeça uma produção audiovisual, né? Então isso vai influenciar em muito das escolhas, em muitos do nosso comportamento, isso vai influenciar demais na condução e nesse, como é que eu vou dizer, nessa aura do set mesmo, né? A gente está aqui agora com quase no final do trabalho, com 21 diárias, e o trampo tem fluído de forma natural, assim, sem entrar em conflito com os ambientes e com as necessidades individuais que a gente tem, assim, né? Então isso fez toda a diferença. Para que a gente tivesse um trabalho como a gente está tendo, assim. Então acessar isso dessa forma já foi incrível, assim. É isso, Malik fala sobre, é um filme político, como eu já tinha comentado antes, ele fala sobre resistência, ele fala sobre a nossa permanência, ele fala sobre a nossa esperança, mas também ele é um filme muito sensível, ele também fala um filme de amor, ele também fala de um filme sobre acolhimento preto, que é uma outra história, assim. É um outro tipo de afeto, né? É um outro tipo de esperança, é um outro tipo de olhar, é um alcance diferente, né? Então, Malik é isso, e isso é importante que isso seja refletido nas pessoas que estão representando o trabalho também.